Olá, meus amigos visitantes do canal, como vão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui em nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu irei compartilhar com vocês umas mensagens do pastor Lawrence Olson. O título do LP é O Alinhamento dos Planetas. Este LP que ele apareceu aí no cantinho da tela. Este aí. Então ouçam essas mensagens na voz do pastor Lawrence Olson. Valeu, até mais. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O homem esteve já na superfície da lua. Os cientistas continuam suas pesquisas, enviando sondas ao espaço, recentemente conseguindo importante exploração dos planetas Marte, Vênus e Saturno. A imensidão do universo é vasta demais para a compreensão humana. Quando um astrônomo informa que existem mais de 100 milhões de estrelas lá no espaço, visíveis através dos telescópios, e outros 1.000 milhões de nebulosas extragalácticas, e cada uma dessas bem poderá ser composta de 100.000 milhões de sistemas planetários, um cidadão leigo já fica sem saber nada. A mente não comporta tais algarismos. Contudo, não devemos ficar na ignorância acerca dos movimentos dos astros e demais corpos celestes. Mesmo os acontecimentos em nosso sistema solar têm efeitos sobre a Terra. Sabemos, por exemplo, que o Sol tem 9 planetas maiores, que são Mercúrio, o mais próximo do Sol, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, cada qual seguindo a sua própria órbita em torno do Sol. Um destes acontecimentos no sistema solar que os cientistas estão estudando agora é o alinhamento destes 9 planetas, em linha reta, como nunca aconteceu em toda a história humana. Vai acontecer na época do Natal do ano de 1982. Em cada período de 179 anos, ocorre um alinhamento dos planetas, mas não é um alinhamento perfeito, apenas aproximado. A última vez que isto aconteceu foi no ano de 1803, mas no Natal de 1982, o alinhamento será perfeito. Pela primeira vez na história do mundo, estando todos os 9 planetas alinhados no lado de cá do Sol, sabemos que cada corpo celeste exerce ação de gravidade sobre os demais corpos, na proporção de sua massa e do quadrado da distância que os separa. Os cientistas preveem já sérias consequências ao se somarem tais forças gravitacionais. Pode haver efeitos muito sérios sobre o próprio Sol, como também sobre os 9 planetas, incluindo a nossa Terra. Vamos examinar agora as possíveis consequências sobre a Terra. Pode haver um acréscimo de calor ao se consumar este desfile de planetas, como alguém o denominou. Os acontecimentos de outras ocasiões levam-nos a crer que aumentará sobremaneira a atividade magnética do Sol, ocasionando enormes distúrbios, manchas e dilatações solares. A ionosfera poderá ser seriamente afetada, havendo grandes mudanças. As comunicações do rádio e da televisão serão interrompidas. Estranhos relâmpagos causados pela aurora boreal romperão pelo céu. Um aumento excessivo de calor na Terra poderá causar um degelo das calotas polares que liberaria enorme quantidade de água que inundaria muitas cidades à beira-mar. Outra consequência prevista pela ciência seria grande aumento de atividade sísmica. Certo cientista assim opina. Os efeitos da fricção da circulação atmosférica servirão como freio, diminuindo a rotação da Terra, sacudindo nosso planeta de tal forma que causará terremotos. Um dos lugares mais sujeitos a terremotos é a parte sul do estado da Califórnia, chamada Falha de Santo André. O Oriente Médio é outro ponto geográfico muito vulnerável aos terremotos. Qualquer alteração da rotação terrestre poderia afetar toda a estrutura geológica de nosso planeta e rasgar sua crosta. Tais perigos não são imaginários, mas muito reais. Se a Terra, em séculos passados, já foi vítima de tais eventos,
por que não se poderiam repetir em 1982? Agora, o que dizem as Escrituras? Elas indicam que futuramente ocorrerão terríveis tempestades e dilúvios. Em Ezequiel 38 é descrita uma batalha que bem pode ocorrer no princípio da grande tribulação. No versículo 22 verificamos que cairão grandes pedras de saraiva e haverá uma chuva inundante. É profetizado também em Apocalipse 16, 21, que cairá sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. 1 talento equivale aproximadamente a 45 quilos. Quanto ao sol, Jesus disse em Mateus 24, logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. O apóstolo João teve uma visão apocalíptica do mundo durante os últimos dias da grande tribulação e disse que, por causa do sol, os homens se queimaram com intenso calor. Há muitos anos, os astrônomos concluíram que o nosso Sol poderia manter a sua atual produção de calor e energia por mais 8 milhões de anos, pelo menos, porque do seu suprimento de hidrogênio estava consumida apenas a metade. Entretanto, mais recentemente, reavaliaram esta teoria e creem agora que, uma vez que uma estrela, como é o nosso Sol, tenha gasto a metade do seu hidrogênio, ela se encontra em perigo de passar por uma fase a que se chama nova. As estrelas maiores passam por uma supernova, isto é, explodem, e as menores, como é o caso do nosso Sol, passam por uma nova. Isto é, tornam-se mais brilhantes e quentes por um período de 7 a 14 dias. Depois tornam-se escuras. Alguns astrônomos agora acreditam que o aumento de manchas solares é um sinal de que nosso próprio Sol poderá estar prestes a passar por uma nova. Quanto à Lua, Isaías profetizou que a luz da Lua será como a do Sol. Isaías 30 e 26. Joel falou deste mesmo tempo, dizendo, o Sol se converterá em trevas e a Lua em sangue. Joel 2 e 31. E Jesus assim disse, o Sol escurecerá, a Lua não dará sua claridade. Mateus 24 e 29. Visto que a Lua não tem luz própria e reflete somente a luz que recebe do Sol, a palavra profética está em perfeita harmonia com a ciência. Joel indica que neste tempo a Lua se converterá em sangue ou se tornará vermelha em sua aparência. Assim, a profecia de Joel sobre a Lua poderia acontecer também em 1982, visto que os cientistas acreditam que haverá estranhos efeitos de luz no céu durante este fenômeno. Outras condições desastrosas também são previstas, segundo as Escrituras. Por exemplo, em Joel 1, 15 a 20, o profeta fala de um período de seca no mundo, que deixará os animais e os homens famintos e sequiosos. Não choverá sobre a terra durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, o que terá efeito negativo sobre a agricultura, levando à morte por fome centenas de milhões de seres humanos. Estamos vivendo os últimos momentos desta dispensação. Sem dúvida, este fenômeno do alinhamento dos planetas, que ocorrerá nos dias de Natal de 1982, é mais um sinal de que já estamos no fim dos tempos. Esta dispensação da graça, do Espírito Santo e da Igreja está chegando ao fim. Na conjuntura de outras dispensações do passado, houve grandes terremotos, por exemplo, no tempo do dilúvio, quando as fontes do abismo se abriram, no Monte Sinai, quando foi entregue a lei, e no dia da morte de Jesus Cristo. Assim também haverá terremotos em profusão na época do retorno de Cristo a este planeta. Sabemos que Cristo realmente voltará, conforme Ele mesmo, os anjos e os apóstolos todos afirmaram. A proposta de Deus para os homens e mulheres hoje é ou trasladação ou tribulação. Jesus pode voltar a qualquer instante. E se Cristo viesse hoje, meu caro amigo, qual seria a tua situação? Estarias tu pronto a subir com Cristo? Quem está em bom relacionamento com Deus, repetirá as palavras do velho apóstolo João, pronunciadas há 19 séculos em Patmos. Ora vem, Senhor Jesus. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 27, lemos: O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se,
supondo que os presos tivessem fugido. No dia 4 de março de 1971, inaugurava-se o novo estádio Fonte Nova, em Salvador, Bahia. A plateia de 115 mil pessoas lotava o gigantesco edifício. Altas autoridades estavam presentes. O jogo já estava sendo televisionado para todo o país, quando, de repente, houve um estalo lá no alto da arquibancada. Alguém gritou que o estádio desmoronava e começou a correr. Instantaneamente, milhares de espectadores, vendo a correria para baixo, correram também. Era uma massa de gente que rolava e pisoteava uns aos outros naquela ânsia de salvar-se da morte, pensando que a estrutura ruía. Quem assistia pela TV viu aquela cena indescritível de milhares de pessoas que chegavam à forte tela que as separava do campo à altura de uns 5 metros. A tela não resistiu ao impacto e o povo lançava-se dessa altura para o gramado. Horas depois, quando cessou o tumulto, havia mais de 2.000 pessoas internadas e algumas outras haviam morrido. Perguntamos o que realmente havia acontecido. O estádio ruiu mesmo? Não, não foi nada disso. Foi tudo resultado de uma garrafa atirada por alguém. O estalo da mesma parecia o estalo de uma viga partindo-se. Apenas uma suposição. Suposição que tanto sofrimento causou. Mas a maior tragédia de todas é quando uma suposição leva a pessoa a perder a sua alma para sempre. O carcereiro em Filipos, na antiga Grécia, naquela noite quando Paulo e Silas estavam na prisão interior, também deu mostras de entrar em pânico quando ocorreu aquele terremoto à meia-noite. Conhecedor da severidade das leis romanas e vendo o cárcere demolido, imaginou o pior, supondo que certamente os presos se tivessem aproveitado da confusão e escapado, e que ele seria responsabilizado e morto. Com esta suposição, este homem desesperado sacou da espada e estava pronto a enterrá-la no coração quando Paulo lhe bradou: "Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos." Quão perto estava o homem de passar para a eternidade, perdido, e tudo por causa de uma suposição. Através dos tempos, registraram-se muitos casos de suposições que lançaram pessoas no inferno. Caim supôs que a oferta dos produtos de sua fazenda poderia substituir o sangue do cordeiro exigido por Deus. Os antediluvianos escarneceram de Noé por tê-los avisado do dilúvio iminente, o qual supunham jamais aconteceria. Sansão supôs que poderia brincar com o pecado e escapar impune. Aprendeu a dura verdade de que isso não é possível quando os filisteus o cegaram. O rei Saul, após um reinado de desobediência às ordens divinas, supôs que poderia comunicar-se com Deus através de uma feiticeira. Consequentemente, morreu como suicida. Jesus contou a parábola do rico fazendeiro, cujos celeiros transbordavam de abundantes colheitas e que estava para construir celeiros maiores. Ele supôs, falsamente, como supõem muitos, que a piedade é fonte de lucro. A riqueza era seu Deus. Na mesma noite morreu subitamente, passou a eternidade sem estar preparado para encontrar-se com o Criador. Simão Mago também supôs que esta nova religião cristã fosse apenas mais uma seita qualquer, baseada em superstição, cujos segredos Pedro venderia por dinheiro. Mas Pedro logo o denunciou, dizendo: "O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez que te seja perdoado o intento do coração." Atos capítulo 8, versículos 20 a 22. O diabo sempre procura levar os homens a aceitarem suas sugestões. Por isso, muita gente supõe que Deus tem ódio de nós. Mas João 3,16 afirma o contrário, que Deus nos ama. Outros supõem que a salvação seja questão de ser suficientemente bom diante de Deus. Mas quem poderá saber que chegou a este ponto de bondade?
E por que então morreu Cristo na cruz? Não haveria nenhuma razão para isto. Outras pessoas há que supõem não haver perigo algum de se perderem, uma vez que Deus é um Deus de amor, supondo que o bom pai jamais lançaria seus filhos no inferno. Mas tal suposição deixa de reconhecer a natureza do pecado como sendo este uma rebelião contra Deus. E ainda há muitos que supõem não existir meio algum de se ter certeza da salvação da alma. Mas Jesus declarou em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E temos tantos que supõem que ser um bom pai, um cidadão de certo respeito ou um bom vizinho é quanto basta para estar preparado para o céu. Mas Jesus respondeu a tal lógica ao autossuficiente Dr. Nicodemos, dizendo, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Como podemos então afastar tais suposições e encontrar a realidade? O apóstolo Paulo, ao presenciar o gesto do carcereiro que se ia suicidar, explicou o assunto em tão poucas palavras, dizendo, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E por que o carcereiro deveria crer em Cristo? O que significa crer em Cristo? Paulo explicou este importante assunto em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, focalizando 4 verdades básicas a respeito de Cristo, dizendo, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, dizendo também em que consiste este evangelho. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Esta morte substitutiva vale para a salvação de toda pessoa que nela crer. Paulo continuou dizendo que Cristo foi sepultado. Sim, foi sepultado na tumba de José de Arimateia. Mas o caso não terminou ali. Paulo passou a afirmar a notícia mais estupenda de toda a história, isto é, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tal coisa nunca aconteceu em toda a história do mundo. E quero aqui enfatizar este fato de que a ressurreição de Cristo não foi apenas uma suposição, não foi inventada. A ressurreição de Cristo foi um milagre, um ato soberano de Deus sobre o corpo de seu Filho Jesus. Paulo ainda cita as provas da ressurreição de Cristo, afirmando que Cristo foi visto. Por quem foi visto? Paulo, tendo entrevistado essas pessoas, afirmou que Cristo apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12 apóstolos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, isto é, cerca de 25 anos depois. 1 Coríntios 15, versículos 5 e 6. Indubitavelmente, 500 pessoas, todas testificando a mesmíssima coisa, constituem um testemunho irrefutável. Seria aceito em qualquer tribunal de justiça. O apóstolo ainda acrescenta os nomes de Tiago, o irmão de Jesus, todos os apóstolos e ele mesmo, como testemunhas da ressurreição de Cristo. Estas centenas de pessoas todas afirmam a mesma gloriosa mensagem: Cristo ressuscitou. Agora te pergunto, amado ouvinte, se tu queres aceitar este testemunho de Cristo em teu coração, com Paulo tu também poderás dizer, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Em Hebreus 9, versículos 27 e 28, lemos, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Vivemos em plena era espacial. Milhares de satélites orbitam neste instante no espaço sideral. Para os homens, as viagens espaciais sempre oferecem grandes riscos. Um dos maiores perigos para um astronauta ocorre quando ele está para reingressar na atmosfera terrestre. Isso só pode ser feito com segurança se a nave estiver seguindo um ângulo determinado e com muita precisão. Os técnicos chamam isto corredor. Se a nave estiver entrando em ângulo muito aberto,
ela pouco ou nada diminuirá em sua velocidade e sairá novamente da atmosfera para entrar em órbita por tempo indeterminado em torno do Sol, assim como a Terra e os demais planetas que estão em órbita. Jamais esse astronauta voltará à Terra. Seu túmulo será o próprio veículo espacial. Por outro lado, se a nave estiver entrando na atmosfera em ângulo fechado demais, o atrito com a atmosfera causará queima total da nave e de seus ocupantes. Foi isto que aconteceu a um dos astronautas russos, o coronel Vladimir Komarov. A cápsula desgovernou-se quando de reingresso à Terra. Durante 12 horas, os técnicos russos lutaram em vão para corrigir o erro. O coronel a bordo da nave estava ciente de que, se os homens em terra não pudessem normalizar o voo, ele seria incinerado ao atingir o envoltório atmosférico terrestre. Durante essas 12 horas dramáticas, o coronel Komarov, lá no espaço, lutava para controlar a nave. Alguns técnicos americanos que entendiam a língua russa acompanhavam, horrorizados, as derradeiras conversas por rádio entre a nave desgovernada e os técnicos em terra. Estou fazendo tudo, mas não funciona! Ouviram-no exclamar, enquanto freneticamente tentava seguir as instruções que lhe davam do centro espacial. De vez em quando o pobre homem ansiosamente perguntava: quanto tempo falta ainda para a reentrada? Quando ouviram a voz da esposa do astronauta, os americanos ficaram demais penalizados. Dizia ela, chorando: eu te amo, eu te amo. O coração de esposa tentava cobrir aquela longa distância e confortar o esposo. Eu te amo também, dizia a voz no espaço. E o nenê, e o nenê. De novo surgiu a voz da mulher, mas agora o homem, condenado no espaço, não aguentou mais. Volte para casa, dizia-lhe firmemente, volte para casa. O centro espacial ainda fez uma ou duas tentativas para corrigir a rota da nave descontrolada, mas de nada adiantou. Tiveram que enfrentar a dura realidade. O cosmonauta morreria no espaço. Então, uma nova voz entrou nas comunicações, a voz do premier soviético, Kosygin, falando do Kremlin. Toda a Rússia orgulha-se de você, dizia. É você e gente de sua fibra que tem realizado as maiores façanhas da história russa. Será sempre lembrado. A resposta do homem condenado perdia-se no espaço. Agora, nada mais se podia fazer para salvá-lo. Nos momentos finais do drama da cápsula malfadada, o astronauta gritou mais de uma vez: mas vocês têm que fazer algo! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Mas o que estava previsto aconteceu. O superaquecimento da nave, ao penetrar na atmosfera, incinerou a cápsula e seu ocupante. Deste fato, descrito nos jornais, podemos extrair certas verdades úteis para todos nós. Uma dessas é que a morte é certa para todos os homens. O nosso texto diz: aos homens está ordenado morrerem. Nunca os homens gostaram de nem pensar na morte. Contudo, desde o primeiro homem, Adão, até hoje, todos morreram. Quem determinou isto foi o nosso Deus, que disse a Adão: no dia em que dela comeres, isto é, da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Exatamente isto que está acontecendo. Esta morte aqui referida é morte física, espiritual e eterna. Toda pessoa precisa compreender o ensino bíblico de que o juízo também é certo para todos os homens. O mesmo texto diz: e depois da morte, o juízo. Como é sério um assunto destes? Imagine a pessoa apresentar-se em juízo perante o próprio Criador para responder por seus atos pecaminosos e explicar por que rejeitou o Salvador Jesus Cristo, que morreu por todos nós no Calvário. É bom saber por que Jesus morreu. Foi justamente para sofrer o juízo e a punição que todos os homens mereciam. E quem crer em Jesus já passou da morte para a vida, sim, a vida eterna. Assim podemos declarar que Jesus venceu a morte por todos nós.
O apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos em Corinto, disse: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O ouvinte já conhece Jesus, o vencedor da morte? Como é maravilhoso usufruir uma salvação completa que inclui o perdão de todos os pecados e que nos dá uma esperança eterna. Em Jesus, o crente encontra a perfeita paz. O salmista Davi assim a descreveu: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 1 e 4. O coronel Komarov teve problemas ao defrontar-se com a morte e gritou apavorado. E podíamos prever isto mesmo, pois o regime na Rússia é um regime do ateísmo, que não crê em Deus, nem em Jesus, o Filho de Deus, e nem na Bíblia. A Bíblia é o único livro no mundo que ensina de modo certo como se preparar para a morte. Quando o apóstolo Paulo aguardava os soldados romanos para o conduzirem ao local da execução, escreveu assim: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Que serenidade de espírito se nota nestas palavras. O apóstolo Paulo não temia a morte. Assim tem sido através dos séculos. Os crentes morrem com a maior tranquilidade porque têm certeza de que está tudo bem perante Deus, o Criador. Conta-se, por exemplo, como foi a morte do famoso pregador D.L. Moody de Chicago, algumas horas antes de entrar na pátria celestial. Moody teve uma visão da glória que o esperava. Acordando do sono, ele disse: A terra afasta-se e o céu se aproxima de mim. Se isto for a morte, então ela é uma doçura. Não existe aqui vale algum. Deus está me chamando e devo ir. Com isto ele foi para os braços do eterno Deus. O ouvinte quer ter uma morte assim? Então, começa hoje a te preparar para isto. Se o coronel Komarov conhecesse a esse Jesus no reingresso à atmosfera, em vez de gritos desesperados, creio eu que ele estaria orando a Deus, citando o versículo que afirma: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ó ouvinte, deves preparar-te para a eventualidade da morte, por receber a Cristo, o teu Salvador pessoal. Cristo que morreu em teu lugar para te dar a vida eterna. Crê no Senhor Jesus e será salvo hoje e eternamente. No seu sermão profético, Jesus assim falou: E haverá sinais no céu e na lua, e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, versículos 25 a 28. Caiu na Austrália o Skylab, o maior engenho mecânico lançado pelo homem ao espaço. O fato, acontecido a 11 de julho último, passou um grande susto no mundo inteiro, cada um pedindo a Deus que o desviasse para lugares onde não pudesse ferir ninguém. Passados os momentos cruciantes, o Skylab chega a ser um motivo de orgulho para o homem capaz de façanhas desta natureza. O Skylab, com o comprimento de um edifício de 9 andares e pesando cerca de 76 toneladas, foi lançado em 1973, com a finalidade de explorar o espaço sideral.
onde percorreu mais de 1 bilhão de quilômetros em mais de 34 mil voltas ao redor da Terra. É algo impressionante que nos deixa realmente estupefatos ante o grande avanço da tecnologia nestes últimos tempos. Sem dúvida, é o cumprimento da profecia de Daniel 12:4 que diz: muitos correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. Naves espaciais voam com a velocidade de até 40 mil quilômetros por hora. No interior do Skylab, vários astronautas viveram e pesquisaram durante 84 dias. Depois foram recolhidos à Terra e a nave prosseguiu nas suas órbitas. Todavia, chegou o fim de sua carreira e ele começou a cair em direção à Terra. Durante meses, a expectativa foi tomando conta da humanidade. O desespero, o medo e o terror se espalharam pelo mundo inteiro. Ao entrar na atmosfera terrestre, o Skylab desintegrou-se em partes que variavam de 500 gramas até 2.000 quilos, vindo esses fragmentos cair na Austrália. Sua queda deu-se às 13 horas, hora de Brasília, mas sendo noite naquele local, as partes incandescentes deram a impressão de milhares de estrelas e cometas, com cauda e tudo. O povo de Perth, ao constatar a sua aproximação, exclamou: aí vem ele! E dentro em pouco havia passado toda aquela expectativa. Mas não deixou de ser justa a apreensão mundial. Em várias partes do mundo houve angústia nunca antes sentida. Nas Filipinas, um homem de 58 anos, Simeon Galvez, sofreu um ataque cardíaco durante um pesadelo em que repetia Skylab, Skylab. Durante dias ele não falara em outra coisa. No estado indiano de Bihar, um político queria a liberação da bebida alcoólica para o povo afogar seu medo do Skylab. Os templos em quase toda a Índia estavam permanentemente repletos de pessoas que buscavam conforto na religião, enquanto milhares de pregadores improvisados ocupavam as praças para lamentar o castigo do céu e pedir proteção para os ouvintes. O próprio presidente da Índia, Neelam Sanjeev Reddy, disse que o Skylab é o demônio e garantiu que só Deus poderia salvar as pessoas de serem atingidas pelos fragmentos infernais. Aqui no Brasil, na cidade de Santa Cruz do Piauí, fizeram uma procissão pedindo a Deus que o Skylab não caísse em seu município. Um deputado tentou acalmar o espírito dessa gente apavorada com as notícias sobre a queda do engenho. Em Araripina, estado de Pernambuco, uma mulher disse que estava respirando com dificuldade devido à queda do Skylab. Em São Luís do Maranhão, uma empregada teve uma crise nervosa ao ouvir que o Skylab poderia cair no Brasil. Façamos ideia, então, das cenas de pavor em toda a parte do mundo diante da expectativa deste acontecimento único na história. No texto citado preliminarmente, temos a relação das profecias de Jesus, antes de sua morte, combinando com Daniel 12 e Mateus 24, onde estão denunciados os falsos messias, que, dizendo-se enviados por Deus, espalham seus misticismos e seitas pelo mundo afora. Jesus mencionou ainda guerras, sedições, rumores de guerras, e como o mundo sofre com estas coisas. Este século tem sido o mais castigado de toda a história. Pensemos nas duas guerras mundiais, na bomba atômica que destruiu Hiroshima, no Japão, a guerra árabe-judeu, a guerra fria entre o Oriente e o Ocidente. Está acontecendo exatamente como Jesus predisse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. A fome já é uma realidade para milhões, especialmente no Sudeste Asiático. É um drama que está cumprindo a palavra profética de nosso Mestre. Jesus também falou em grandes terremotos em vários lugares. Neste século, o mundo tem sofrido os maiores terremotos de todos os tempos. Milhões, às vezes, morrem em poucos segundos. Em tudo isto está a mão de Deus. Nada disso é por fatalidade ou por acaso. É o dedo de Deus escrevendo na caiadura deste mundo. Jesus também mencionou coisas espantosas e grandes sinais no céu. Porventura não é o Skylab uma coisa espantosa? Não é um sinal no céu? Pergunta-se ao povo da Austrália, que o viu entrar na atmosfera e cair por terra. Sim, é um sinal.
Mas Jesus falou ainda de sinais no sol, na lua e nas estrelas. Mateus 24 e 29. Os estudos científicos estão revelando muitos segredos do sol. As suas manchas, por exemplo, que tanto afetam as comunicações de rádio, televisão, cabos submarinos, etc. Jesus predisse também a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar. A palavra angústia no grego é sunukei, significando passar aperto. Perplexidade no grego é aporiai, estar desnorteado, estar perdido. O bramido do mar vem da palavra ecos, ou seja, eco, aquele vai e vem das ondas, definindo muito propriamente o estado espiritual da humanidade no dia de hoje, perdida no pecado, na imoralidade, que causa o que Jesus chamou de homens desmaiando de terror, na expectação de coisas que hão de vir. A palavra desmaiar é opupsuko, e significa expirar, como quem desmaia ou morre. A experiência da humanidade com a queda do Skylab já serviu de vislumbre, de um pequeno ensaio do que aparecerá no mundo. As próprias virtudes, ou seja, os corpos astrais, serão abalados. Por isso os homens clamarão às rochas e às montanhas que os escondam da face do Cordeiro de Deus, que na sua ira ter-se-á levantado para castigar a humanidade transviada. Todos estes sinais precederão a segunda vinda de Cristo. Este evento maravilhoso e o mais espetacular, jamais registrado, mostrará Jesus descendo numa nuvem com poder e grande glória. Para os crentes será um momento de maior vitória, mas para os incrédulos será um momento de pavor, sabendo que receberão o pago de sua incredulidade. É tempo ainda de preparar-se para a vinda de Cristo. Nada melhor do que a própria recomendação de Jesus. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Vamos deixar de contemplar as coisas do mundo e da carne, e vamos olhar para Jesus, o Salvador e Redentor de nossas almas. Esta redenção ele já efetuou no Calvário, quando derramou seu precioso sangue em nosso favor. Se não tens certeza da salvação de tua alma, amado ouvinte, aceita Jesus agora.